Olá, meu nome é Bruno Barra, sou acadêmico do curso de Letras na Universidade Estadual de Maringá e aqui apresento o trabalho intitulado Na Praia Essa Mulher Ficou Chorando, reflexões acerca do conceito de Mater Dolorosa em Gonçalves Crespo e demais autores negros. E esse trabalho é parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias, sob orientação da professora doutora Marcele Aires Francisquini. Então, o nosso intuito nesse trabalho é trazer aqui a poesia, um poema específico do poeta brasileiro radicado em Portugal, oitocentista, parnasiano Gonçalves Crespo. A própria classificação da obra desse poeta é bastante dividida entre a crítica portuguesa, uma vez que eu o conheci na disciplina de literatura portuguesa, em um livro do Massou Moisés. No entanto, a gente também o encontra lá num trabalho quase pioneiro do Roger Bastide acerca da poesia afro-brasileira, lá na década de 40 ainda. Portanto, fica essa dubiedade acerca da classificação de sua obra. Crespo é nascido em 1864, portanto contemporâneo de grandes nomes como Luiz Gama, cujas biografias são bem parecidas, além de Machado de Assis, que foi um escritor com o qual Gonçalves Crespo se correspondeu. A nossa proposta nesse trabalho é fazer uma leitura deste poema chamado Mater Dolorosa, do qual ele narra, o entardecer de uma nave que se vai ao largo e uma mãe fica na praia chorando. Vou ler para vocês o poema. Mater Dolorosa. Quando se fez ao largo a nave escura, na praia essa mulher ficou chorando. No doloroso aspecto figurando a lacrimosa estátua da amargura. Dos céus a curva era tranquila e pura, das gementes Alcíones o bando, via-se ao longe, em círculos voando, dos mares sobre a cérula planura. Nas ondas se atufara o sol radioso, e a lua sucedera astro mavioso, de alvor banhando os alcatis das fragas. E aquela pobre mãe, não dando conta que o sol morrera e que o luar desponta, a vista embebe na amplidão das vagas. Esse poema pode ser lido sob uma perspectiva europeia, tradicional, canônica, uma vez que Mater Dolorosa foi uma designação usada para se referir à mãe de Cristo, a Mater que chora porque o seu filho está na cruz. No entanto, aqui nós nos propomos a fazer uma leitura negra. E aí é importante destacar que a gente toma esses sujeitos negros, escritores, produtores de conhecimento, de intelectualidade, de literatura, como sujeitos ativos no processo do nosso fazer científico, e não como objetos separados e distantes, conforme assinala a Grada Quilomba. Escrever em primeira pessoa e marcar a subjetividade é também um ato político. Então, indo para a leitura do poema, a gente percebe que uma mãe fica chorando na praia porque o seu filho se vai com uma nave escura. Ao largo se faz a nave escura. E a gente entende que aqui, nave escura, que ainda está no primeiro verso, pode ser um navio negreiro, E essa mãe está no Brasil ou ela está em África. Digo no Brasil porque Crespo, e aí a gente traz a biografia do escritor pensando no movimento de escrevivência. Assim como Luiz Gama, ele foi apartado da companhia da mãe muito jovem, a mãe que era uma mulher negra escravizada no Brasil, e o pai português, que o leva para Portugal e lá ele passa quase toda a sua vida. Então, embora parnasiano, a próprio Massou Moisés diz que ele tem um certo romantismo tardio na sua obra, e isso vem da memória no Brasil. Vale dizer também que a figura dos sujeitos negros na obra do Crespo é muito controversa, Ora, ele aparece como um saudosismo,
uma vontade de saber, de voltar às origens, ora ele aparece de modo objetificado, estereotipado, reproduzindo uma série de vícios que a gente sabe que é muito comum nesse cânone colonial da literatura, né? Mas aqui, quer dizer, aquela pobre mãe, não dando conta que o sol morrer e que o luar desponta, a vista embebe na amplidão das vagas. Quando eu leio esse poema, eu entendo que ele pode estar sim falando das mães que ficam na praia chorando porque seus filhos vão para a diáspora ser escravizados ou por outros motivos foram apartados de sua companhia. E o mais curioso de tudo isso, e é a chave de leitura que a gente propõe também, porque além dessa Mater Dolorosa intitular esse poema, a gente pode entender como um conceito que permeia muito da literatura de autoria negra no Brasil, inclusive na contemporaneidade. Se a gente pensar, por exemplo, nas obras de Conceição Evaristo, né? A gente traz aqui no trabalho um conto da Conceição Evaristo chamado Os Guris de Dolores Feliciana, lotado no livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças, bem como trechos de Ana Maria Gonçalves, né, em Um Defeito de Cor, porque a Quindé, a personagem principal, tem, em dado momento da história, o seu filho apartado de sua companhia. Carolina Maria de Jesus, quando não tem o que dar de comer aos filhos, a Mater Dolorosa está presente ali. Né? Nesse conto da Conceição, um dos meninos de Dolores Feliciano, um desses guris, eles são mortos, né? Ele é morto, ou seja, a gente vive num país extremamente marcado pelo genocídio da população negra e pela necropolítica. Esse é um outro conceito que nós mobilizamos nesta leitura, né? Necropolítica é um conceito do Achille Mbembe, filósofo camaronês, que nos apresenta em um livro de título homônimo, ou seja, essa descartabilidade do corpo negro e essa política de Estado que é gerida pela morte, sempre em função da morte. E aí essa Mater Dolorosa, essas Maters Dolorosas, que são mães, mulheres negras brasileiras que estão na ficção e fora dela, porque são mães de João Pedro, de Marielle, de Ágata e de uma série de crianças que são dioturnamente assassinados pelo Estado nesse sistema necropolítico. Essas mulheres se unem não pela sororidade, como propõe o feminismo ocidental branco, no entanto, pela dororidade, como nos explica Vilma Piedade.